pessoal, vamos com tudo? Vamos lá? Quero ser breve com vocês, tá bom? Olá, Luana, tudo bem, querida? Quero ser breve com vocês. Bem, e o tema de hoje, pessoal, dessa live é sementes. Pessoal, por que sementes? Porque eu percebo e eu sei o quanto as pessoas, elas desejam, infelizmente, né? Tem uma frase que diz que a insanidade está em alguém querer colher o que não plantou, né? E o que tem de gente aí, pessoal, não desejando colher coisas que nunca plantaram, ou melhor, né? Não querendo colher aquilo que plantou. Então, esse tema ele é bastante relevante aí nesse sentido, tá? Então, sementes são coisas sérias, tá, galera? Semente é algo muito sério e em todo momento nós estamos de alguma forma semeando, né, alguma coisa em algum tipo de solo. E uma das coisas, pessoal, que eu aprendi na vida, né, apesar de ser bastante novo ainda, né, tenho apenas 41 anos de idade, é que quando você lança uma semente no solo, pessoal, olha, não tem outra alternativa a não ser colher o fruto daquela semente, né? Então, semente é algo muito sério, por isso que eu escolhi esse tema aqui para discorrer com vocês hoje, beleza? Lembrando, pessoal, que mais uma vez, você que entrou aí agora, me segue lá no YouTube, lá no meu canal, Tamoios a Profeta, isso vai ser bacana lá, me dá uma moral lá que você não vai se arrepender, tá bom? Pessoal, ó, primeira coisa que eu coloquei aqui sobre sementes, né? Levando em consideração que o universo, ele existe uma lei. E a lei do universo é a lei do retorno. Você pode até não querer acreditar nessa lei, mas ela existe e ela é universal, ela é uma lei do universo. Tudo aquilo que você lança, isso retorna para você de alguma forma, né? Em outras palavras, tudo aquilo que você semeia, necessariamente de alguma forma você vai colher. Seja a sua semente boa, seja a sua semente não tão boa, né? Afinal de contas, quem deixou isso escrito para nós, na própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele ensinando aos Gálatas, ele fala assim, ó, não se engane, aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Então, assim, é muito importante que no primeiro momento, agora você entenda isso, que hoje os frutos que você está colhendo hoje, que eu estou colhendo hoje, com certeza são resultado de sementes que nós lançamos lá atrás, né? Então, normalmente eu vejo as pessoas se questionando por que, né, eu estou vivendo esse momento, por que eu estou passando por isso. Pessoal, em algum momento, é duro falar isso, mas em algum momento, de alguma forma, nós lançamos algum tipo de semente no solo. E aí, como eu já disse, não resta outra alternativa senão colher, tá, pessoal? Então, pensando nisso e entendendo esse princípio, eu me esforcei e me esforço todos os dias para lançar boas sementes no solo, né? Boas sementes não só sobre a minha família, mas eu me esforço para lançar boas sementes sobre as pessoas que eu convivo, no ambiente onde eu estou. Eu me esforço para estar lançando boas sementes, né? Por quê? Porque eu sei que em algum momento essas sementes que são lançadas no solo, elas vão germinar e elas vão produzir fruto. E como eu já fui uma pessoa, e posso falar isso de coração aberto aqui para vocês, eu já fui uma pessoa que eu já colhi muita coisa ruim, infelizmente muitos frutos ruins, e foram reflexo das sementes ruins que eu joguei sobre o solo, né? E graças a Deus eu pude reconhecer isso e tive que colher alguns frutos que não foram muito legais, mas aí eu descobri também que quanto mais rápido eu colher esses frutos, mais rápido aquela plantação, aquela colheita também ela passa, né? Mas enfim, primeiro tópico que eu quero deixar aqui para vocês sobre semente é que toda semente ela tem em si um potencial para nascer, crescer e produzir fruto. Por que eu digo um potencial? Porque nem sempre o fato de você ter uma boa semente, né, o fato da semente ser boa ou ruim significa necessariamente que ela vai produzir algo. Mas ela existe, em toda semente existe um potencial dela nascer, dela crescer e produzir fruto. Isso é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, né? A segunda coisa cada semente, pessoal, tem um solo, uma estação
e um tempo ideal para produzir, tá? Então, como eu convivo com muitas pessoas, pessoas muito do bem, pessoas não tão do bem também, porque essa questão de, todo mundo que está ao meu redor é do bem, inclusive até mesmo eu, em alguns momentos eu percebo que tem algumas coisas que não é tão do bem dentro de mim, mas enfim, né, nós já vamos falar um pouco sobre isso. E às vezes eu percebo pessoas que vê outras pessoas produzindo, colhendo alguns frutos bacanas, e as pessoas às vezes elas ficam indagando, né, ficam questionando por que aquela pessoa está colhendo e por que ela não está colhendo. E às vezes eu percebo essa falta de leitura, de entender que cada semente existe um solo ideal para ser lançado, um tempo certo, uma estação certa, né? Um tempo ideal para produzir. Então, se você e eu, se nós não tivermos essa leitura, nós podemos correr um sério risco de pegar uma boa semente, lançar sobre um solo ruim, lançar numa estação ruim e, consequentemente, essa semente, infelizmente, pode acontecer dela não produzir o fruto pelo qual ela nasceu dentro de nós para produzir. Por quê? Porque não houve uma leitura da nossa parte de entender o tempo, né? A estação própria de lançar aquela semente no solo, né? E melhor ainda, né? De cultivar aquela semente. Então, cada semente, pessoal, ela tem aí um solo. Por exemplo, eu peguei 2 exemplos aqui, que é a manga. A manga ela é uma fruta que a estação própria para ela produzir é no verão, por exemplo. O verão é a estação própria para a manga produzir. Então, se você é uma pessoa que deseja plantar um pé de manga, você tem que entender que a manga, a estação própria dela produzir, de um pé de manga produzir o fruto da manga, por exemplo, é no verão. E outra coisa que eu achei interessante foi o tempo. O tempo para que um fruto de um pé de manga esteja pronto para a colheita é de 120 a 135 dias. É nesse período que o fruto da manga, do pé de manga, está pronto para ser colhido. Uma coisa que eu estava estudando uma outra época é que toda fruta, quando ela passa do tempo de ser colhida, né? Normalmente, lógico que ela vai apodrecer, ela não vai servir mais para nada. Mas eu descobri que tanta fruta que ela passa do tempo, quando você tira uma fruta antes do tempo de um pé, você diminui a capacidade de produção daquela árvore. Olha que coisa louca! Então, é muito importante que nós tenhamos essa leitura, né? Não só do solo, mas do tempo de produção, quanto tempo esse fruto leva para ficar maduro e identificar o tempo que de fato aquele fruto está maduro para ser colhido, né? Então a manga, a estação própria dela é o verão, e o tempo aí de maturação de um fruto da manga, por exemplo, é de 120 a 135 dias. Já o cacau, que é um fruto, né, da minha terra, né, da Bahia, lá ali da região sul da Bahia, né? O cacau, a estação legal para você plantar, para você cultivar o cacau é na estação chuvosa, tá? E o tempo de maturação do fruto do cacau é de 140 a 205 dias. Nesse período, em média aí, 167 dias que um fruto de um cacau, de um pé de cacau está pronto para ser colhido. Olha só que legal. Ou seja, nós temos aqui 2 exemplos de 2 frutos, de 2 frutas que têm estações diferentes e tempos diferentes, solos diferentes, né? E o tempo de maturação diferenciado. Então é muito importante que você entenda isso, que cada semente tem um solo, uma estação e um tempo ideal para produzir. Beleza? Outra coisa que eu achei interessante aqui é sobre a semente da manga mesmo e do cacau, né? Por exemplo, enquanto a semente do cacau, ela leva aí uma média de 15 dias, né? Para florescer ali, né? E eu posso falar isso de maneira com propriedade, porque eu já plantei muita semente de cacau, né? Na minha infância. E o brotinho dela ali, a semente, ela precisa ali de um espaçamento de 15 dias, literalmente, para romper a terra ali e florescer, né? Já a semente de manga de 15 a 25 dias, só para vocês entenderem aí a diferenciação de cada semente. E você precisa compreender isso, eu preciso compreender isso,
porque senão, sem a gente perceber, nós vamos estar querendo colher, primeiro, fruto de sementes que nós mesmos não plantamos. E segundo, não é pelo fato de alguém tá colhendo um fruto agora, que necessariamente significa que você tem que colher também. Você precisa entender o período da semente que você lançou no solo, tempo, quanto tempo em média aquilo leva para produzir de fato o fruto, tá bom? Isso é muito importante, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui nessa live é que toda semente produz um tipo de fruto. Aí você fala assim, pô, lógico, né, mas é sim. Eu sei que é óbvio falar isso para você, mas o que eu quero dizer para você aqui, além disso, é que todos nós, eu, você, nós temos vários tipos de semente dentro de nós, pessoal. E toda semente, ela produz um tipo de fruto, tá? Então eu quero dizer para você agora, trazendo aqui para nossa vida pessoal, é que todos nós que estamos aqui nessa live, todos nós tem tipos de sementes diferentes dentro de nós, né? E isso é muito importante que eu e você tenhamos clareza sobre isso, tá? E eu coloquei aqui uma situação aqui sobre a importância de você identificar o tipo de semente que há dentro de você. Isso é muito importante. Por quê, Moisés? Porque você não vai dar daquilo que você não tem. Então é muito importante você fazer leitura do tipo de semente que há dentro de você. Moisés, como que eu faço esse tipo de leitura? É simples. Você começa a identificar, né? Como que eu identifico uma semente, né? Como que eu identifico uma semente? Todos nós aqui, inclusive eu vou colocar eu aqui em primeiro lugar, nós temos sementes do orgulho, da soberba, nós temos semente da inveja dentro de nós, nós temos boas sementes também, tá? Nós temos sementes de amor, nós temos semente de bondade dentro de nós, nós temos sementes de misericórdia, enfim, nós temos vários tipos de semente dentro de nós, né? E aí eu te falo, e isso é muito importante, nós não só identificarmos isso, como termos clarezas que essas sementes elas estão dentro de nós. E aí, Moisés, o que vai determinar, e cada uma dessas sementes elas têm um potencial de nascer, né, que ela já está dentro ali nascida, mas de ela crescer e produzir um fruto dentro de nós, né? E quando é que eu percebo qual tipo de semente que está sendo cultivada dentro de mim? É quando eu começo a identificar não as minhas ações apenas, né? Porque quando nós temos ações, nós podemos ter ações programadas, né? Nós podemos, de alguma forma, ter alguns tipos de domínio sobre as nossas ações, né? Ou até mesmo, por que não, manipulá-las, né? As nossas ações. Outro dia, eu conversando com um amigo meu, ele falou uma coisa para mim, que desde aquele dia que ele falou, eu comecei a prestar mais atenção nas minhas reações, né? E ele falou assim para mim, Moisés, as pessoas não são aquilo que elas fazem apenas. Eu conheço mais as pessoas quando elas reagem às situações. E aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, caramba, é quando eu reajo a algumas situações que de fato eu revelo qual tipo de semente está sendo cultivada dentro de mim. Porque uma coisa é você ter uma semente dentro de você. Outra coisa é você cultivar uma semente. Uma coisa é você cultivar. E quando você cultiva uma semente, é aí que ela vai produzir. É aí que ela vai produzir o fruto. Então, é muito importante que você faça o quê? Que eu e vocês comecem a ter uma noção de qual tipo de reação que nós estamos tendo, né? Diante de situações que aparecem todos os dias nas nossas vidas. Porque normalmente essas reações, elas revelam o tipo de semente que está sendo cultivada dentro de nós. Porque na sua maioria, toda semente ela precisa ser cultivada para produzir, né? Então assim, ó, por exemplo, tem pessoas que infelizmente elas cultivam a semente, por exemplo, da mágoa, né? Uma pessoa magoada é complicado, viu, pessoal? Uma pessoa magoada,
Quando você conversa com ela, de 10 palavras que ela fala, 8, 9 é sobre alguém ou falando de alguém, né? Então, assim, pessoas magoadas é terrível. E como que elas alimentam essa semente dentro delas? Elas cultivam aquilo, sempre trazendo à tona aquele tipo de situação que de alguma maneira feriu a vida dela. Então ela cultiva aquele tipo de semente. E, necessariamente o fruto que vai sair dela é aquele fruto de mágoa, aquele fruto que infelizmente acaba contaminando todo o ambiente onde ela está inserida, né? Então é muito importante que você identifique qual tipo de semente, né, que você está cultivando, que eu e você estamos cultivando dentro de nós. Por que isso é importante? Porque quando eu tiver esse tipo de leitura, eu vou poder fazer uma escolha de qual semente eu vou lançar sobre o solo. Lembre sempre, a escolha de lançar a semente sempre será tua, tá? Sempre será tua. Então, mas para eu identificar, para eu fazer a escolha certa sobre qual semente eu lanço sobre o solo, você precisa necessariamente conhecer o tipo de semente que há dentro de você. Porque quando você conhece esse tipo de semente, sabe o que acontece, pessoal? Você começa até a ter uma leitura qual tipo de solo e qual tipo de ambiente que aquela semente é mais propícia de produzir um fruto, por exemplo, né? Outro dia eu fui num ambiente e uma pessoa usou um termo lá comigo. E quando ela usou o termo, eu tinha duas opções. De chegar lá de maneira até mesmo, como que eu posso usar esse termo? Com altivez e querer colocar uma banca ali naquela pessoa e mostrar para ela, né, como a gente fala, né, mostrar o nosso cargo, ou mostrar nossa posição dentro de uma, sei lá, de uma corporação, enfim. Mas quando ela falou uma coisa lá que eu não vou nem cogitar aqui para não ficar chato, eu analisei e falei, eu tenho duas opções, ou eu vou e calo a boca dessa pessoa falando para ela me respeitar, ou eu vou e apresento para ela os meus resultados, né, de maneira tranquila, de maneira calma, e foi o que eu fiz. Cheguei lá, e quando eu ouvi a pessoa falar para outra pessoa, né, sobre a minha pessoa, eu cheguei até ela e falei, olha, fulano, você está equivocado a respeito do que você falou. Na verdade, eu sou uma pessoa, e aí expliquei para ela, eu sou uma pessoa que quando eu chego no ambiente, eu acabo trazendo vida para esse lugar. Então, por eu trazer vida, e guarde uma coisa, viu? As pessoas, elas te amarão e elas te odiarão pelos mesmos motivos, tá? Então, isso é normal. Ainda ontem tem um amigo meu que ele mandou uma mensagem para mim, falando assim, né? Não sei quem não gosta de mim, tô nem aí, né? Ele mandou um vídeo pra mim, né, brincando, eu falei pra ele assim, rapaz, quando alguém não gostar de você, manda se lascar. Eu falei assim pra ele, aí ele deu risada, né? Mas, na verdade, pessoal, é que as más conversações, elas corrompem bons costumes, né? O que ele está dizendo? Ó, toma cuidado, porque os ambientes onde você está inserido, eles podem aflorar em você sementes que não sejam tão muito boas. E isso é uma verdade, viu, pessoal? É muito importante que quando você identifica o tipo de semente que tem dentro de você, você também precisa ter leitura dos tipos de solo onde você anda, onde eu ando. Por quê? Porque tem solos que é mais propício para determinado tipo de semente que está dentro de nós. Beleza? Tem outra coisa também para finalizar essa live aqui, hoje, que eu não quero me demorar, né? O tipo de fruto que está produzindo, né? Ou seja, o tipo de fruto que você produz, ele, como eu já disse, né? Eles às vezes, literalmente, ele vai revelar o tipo de semente que está sendo cultivado dentro de você. Então você precisa também ter uma leitura sobre o tipo de produção de fruto que você está produzindo. Uma certa vez o mestre falou assim, né, que não se pode colher, uma árvore boa não pode produzir um fruto mau. E nem uma árvore má produzir um fruto bom, né? Então, assim, é muito importante assim, ó, que você analise o tipo de fruto, né? Quais são e aí eu poderia falar que desde comportamento, desde reações, ações que você pratica diariamente, né?
Que aí você pode analisar, quando você faz isso, você consegue identificar o tipo de fruto, de semente, né, que você está cultivando dentro de você. Então, só para nós finalizar aqui essa live, né, nesse primeiro momento, então, sementes, elas têm sim, elas sempre vão ter potenciais de nascer, crescer e produzir fruto. E aí você precisa, eu e você, nós precisamos aí entender que toda semente, para que ela de fato germine e produza, ela precisa ser cultivada, né? E você também precisa entender que existe um tempo determinado, um solo determinado. Então não queira, pessoal, colher aquilo que você não planta. Outro dia eu estava em um ambiente onde estava sendo liberado alguns prêmios, né? Pessoas estavam sendo premiadas por destaque, né? Do mês, pelas áreas onde ela trabalha. E eu percebi uma coisa. As pessoas gostam de ser aplaudidas. Todos nós aqui gostamos de ser aplaudidos. Mas infelizmente, quando se diz respeito a aplaudir o sucesso do outro, nós somos muito ruins nisso. Todos nós, de alguma forma, somos muito ruins nisso, né? Porque lá dentro de nós tem a semente da inveja. Tem a semente... Outro dia eu estava explicando para uma pessoa sobre a inveja. A inveja, na maioria das vezes, o invejoso ele não quer ter o que o outro tem. Na verdade, ele não quer que o outro tenha aquilo. Ele quer, de alguma maneira, fazer com que aquela pessoa não conquiste aquilo. Ele, na maioria das vezes, nem quer aquilo que a pessoa tem, né? Então, eu estava nesse ambiente e eu comecei a perceber. Algumas pessoas foram ganhando prêmio. E aí teve uma pessoa especial que ela ganhou 1, 2, 3, 4 prêmios. Foi muito da hora. E eu comecei a perceber que os aplausos foram diminuindo. E eu fiquei assim, no primeiro momento eu fiquei triste com aquilo. Porque, lembre-se, tudo que nós fazemos é uma semente que nós lançamos no solo. Às vezes nós temos discursos muito bonitos, né? Inclusive eu. Mas as nossas ações, de fato, e as nossas reações são as sementes que nós lançamos no solo. E são elas que irão produzir um fruto. Então, só pegando um gancho desse evento, se você um dia quer ser aplaudido, é verdade, isso é uma máxima. Aprenda a aplaudir o sucesso das pessoas. Aprenda a se alegrar quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão alegres. Quando você faz isso, você está lançando uma semente sobre o solo. E ó, eu garanto para você que você vai colher. Porque isso é uma verdade, ainda que tem algumas pessoas que falam não, mas uma vez eu lembro de uma pessoa que estava questionando essa questão de semente. Nem tudo que a gente planta a gente colhe. E infelizmente eu vi ele colher algo muito ruim do que ele plantou. E quando ele colheu, eu olhei para ele e falei, você ainda consegue continuar com esse discurso que nem tudo que você planta você colhe? E aí ele não teve o que falar para mim. Então assim, é muito importante, pessoal, que você identifique, que eu identifique o tipo de semente. Mais ainda, ter clareza qual tipo de semente que nós vamos escolher para lançar sobre o solo. Porque mais cedo ou mais tarde, elas germinarão. E quando elas germinarem, só vai nos restar uma coisa, que é colher o fruto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Meu gerentão aí, o Paulão, tá aí comigo aí, que beleza. O Pabrito Chocolatinho, a Gabi entrou aí. Então assim, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Obrigado por me suportar até aqui, né? Hoje eu falei que ia ser uma live bem rápida sobre sementes. E semana que vem estamos de volta e nós vamos falar um pouco aí sobre como cultivar de fato uma semente, né? E como escolher um solo legal aí para lançar a tua semente, para você colher esse fruto maravilhoso, que essa semente que foi colocada em você foi dada para você para germinar esse fruto bom para tua vida, beleza? Olha a minha sogra aí, Cláudia Matos. Grande abraço, sogrita. Pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima, até semana que vem. E não se esqueça, se inscreva lá no meu canal, tá bom? No YouTube. E a gente se vê por aí, tá?